Amém, amada igreja. Vamos fazer mais uma oração para nós pedirmos ao nosso Deus que fale ao seu e ao meu coração através da palavra dele. Amém. Oremos. Pai, pedimos ao Senhor revelação, pedimos ao Senhor entendimento, pedimos ao Senhor, através do Teu Espírito Santo, compreensão das Escrituras, do trecho que há de ser pregado nesta manhã, para que os nossos corações sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo e a Tua Palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus explica definitivamente a sua missão. Por favor, abra João capítulo 12. Vamos terminar o capítulo 12 nesta manhã, com a permissão do Senhor. João 12, do 44 até o 50. João 12, do 44 até o fim do capítulo, versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo em si, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amada igreja, hoje nós chegamos ao fim dos 3 anos do ministério aberto, do ministério público do nosso Senhor Jesus. Ele pregou o evangelho do reino de Deus por toda a parte, em Jerusalém, na Judéia, ao sul, ao norte também, na Galileia. E aqui, então, nesse trecho, relatado pelo apóstolo João, finda-se o período de 3 anos da agenda da Trindade, quanto à atuação ministerial pública do Filho de Deus aqui na terra. Jesus realizou milagres, Jesus deu alimento a multidões, Jesus curou doentes, Jesus dominou a fúria da natureza, Jesus deu vista aos cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus derramou graça e compaixão a pecadores que se arrependeram dos seus pecados e dos seus maus caminhos, e Jesus também confrontou e expôs juízo a rebeldes e impenitentes. Por todo esse caminho, por toda essa trajetória até aqui no capítulo 12, você e eu temos acompanhado os relatos do apóstolo João, do ministério geral, do ministério aberto, do ministério público do nosso Senhor Jesus. A partir do capítulo 13 desse evangelho, o nosso Senhor, ele proferirá um discurso particular no cenáculo, oportunidade em que ele reunirá os seus discípulos, aqueles que se tornarão seus apóstolos, exceto um que não. Ele, a portas fechadas, dará instruções finais aos seus apóstolos. Depois disso, ele se dirigirá ao Getsêmani, onde fará orações ao seu Pai. Ali no Getsêmani, ele se entregará, será levado perante Pilatos para ser julgado, e tudo isso culminará em sua crucificação. A partir do capítulo 13 veremos isso. Então o que está diante de nós aqui nesta manhã é a fala pública final do Senhor Jesus, e Ele sabe que a sua hora está chegando, como Ele já tem dito: a minha hora está chegando, a minha hora chegou, e Ele não poderia reter nenhuma verdade agora aqui em seu último discurso aberto. Ele aproveita então esta oportunidade para falar dos assuntos mais importantes que Ele poderia falar. Ele fala do seu Pai e Ele fala de si mesmo, porque Ele e o Pai são um. Aqui, portanto, é Cristo pregando Cristo. Diante disso, então, eu separei este trecho em 5 pontos, em 5 verdades que nós podemos extrair deste relato de João, do 44 ao 50. Você pode conferir aí, se você quiser anotar também. Primeira verdade:
Versículo 44, a unidade perfeita de Jesus com o Pai. Segunda verdade, a igualdade perfeita de Jesus com o Pai. Versículo 46 e 47, a terceira verdade, o propósito da vinda do Filho ao mundo. Quarta verdade, há um julgamento severo para quem não crê em Jesus, versículo 48, e o 49 e 50, quinta verdade, Jesus anunciou perfeitamente a verdade do Evangelho recebida do Pai. Primeira verdade então, vamos lá, versículo 44, a unidade perfeita de Jesus com o Pai. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Jesus, ele era um perfeito pregador, ele falava da mensagem e ele era a mensagem. E aqui Jesus eleva a sua voz, Jesus, ele dá potência à sua entonação de voz, isso tudo permeado com fervor, isso tudo permeado com zelo, com entrega. Por isso, ele não fala com uma voz monótona, ele não fala baixo, mas com intensidade ele clama. O original clamar é aumentar o tom de voz, é falar com intensidade, é falar com potência de voz. Então ele clama, e o que ele clama? Diante daquela audiência, a sua última audiência pública, presentes estavam seus discípulos, judeus, não judeus, ou seja, gentios, fariseus, líderes religiosos ali diante dele, e ele clama em alta voz: quem crê em mim? Jesus está falando para uma multidão composta por pessoas em sua maioria não convertidas. Jesus está clamando aqui para fariseus que estavam ali diante dele, bolando em suas mentes estratégias para prendê-lo e para matá-lo. Então Jesus aproveita esta oportunidade para pregar que aquelas pessoas precisavam se arrepender e crer nele para serem salvas. Amada igreja, Jesus não perdeu a oportunidade de falar dele, de falar da salvação através dele, inclusive aqui no ponto final de sua fala pública. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Parece uma contradição? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Parece que Jesus está dizendo assim, não em mim, mas em outro. Mas o que o nosso Senhor Jesus está dizendo aqui é sobre a unidade entre o Filho e o Pai. Há uma unidade perfeita entre o Filho e o Pai. É impossível crer no Pai sem crer no Filho Jesus. E não se pode crer em Jesus sem crer em Deus Pai que o enviou. Quem diz que crê em Deus, mas não crê em Jesus, não crê verdadeiramente. Quem diz que crê somente em Jesus, mas não crê em Deus, não crê, porque não tem uma fé verdadeira. O objeto da nossa fé é Jesus, Deus Pai, a Trindade e o Espírito Santo também. Se você crê em Deus, se professa, eu creio em Deus, você deve necessariamente crer em Jesus. É isso que ele está dizendo. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E enviou para quê? Por que o Pai enviou o Filho? Ou para quê? Qual foi o propósito do envio do Filho? O Filho veio ao mundo de pecado e de tristeza e de trevas para buscar e para salvar o pecador que estava perdido. Quem? Você e eu. O propósito do Filho, ou o propósito do Pai ao enviar o Filho, foi para salvar aquele que estava perdido. E se você se considera perdido, ou agora crendo, se considerava perdido, a salvação veio para você. Jesus Cristo veio para você, enviado do Pai. Eu vim para o perdido, eu vim para o doente, eu vim para o podre, eu vim para o pecador, eu vim para aquele que não tem esperança nesse mundo, eu vim para aquele que não tem possibilidade alguma de se salvar a si mesmo. Eu vim para você, de Jesus, para te salvar. Enviado pelo Pai. Logo, aquela pessoa que crê em Deus e não crê em Jesus, ela é
incrédula. Você já deve ter ouvido pessoas falarem: não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, Ele criou todas as coisas. Não acredito na teoria da evolução, eu acredito que Deus controla todas as coisas. Aí você pergunta: mas você crê em Jesus? Aí a pessoa fala: não. Você já pode concluir, de acordo com a fala do Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Deus, que essa pessoa não crê verdadeiramente. Quem crê no Filho, crê no Pai. Quem crê no Pai, necessariamente, crê no Filho. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Steve Lawson ensina o seguinte: conhecer a Cristo sempre inclui conhecer Deus Pai. Você não pode conhecer um sem conhecer o outro. Hernandes Dias Lopes complementa esse entendimento dizendo: quem crê em Jesus não abandona o monoteísmo puro. Monoteísmo é a adoração a um Deus. Quem crê em Jesus não abandona o monoteísmo puro e não tem dois deuses lado a lado, Deus Pai e Deus Filho, como se fossem divindades distintas, separadas. Tampouco crê em um ser humano chamado Jesus. O próprio Jesus estabelece, continua Hernandes, que a fé nele é em si mesma fé em Deus e nada mais. Inversamente, toda rejeição a Jesus é ao mesmo tempo rejeição a Deus. Nós não nos reunimos como igreja para adorar a Deus Pai somente. Nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus Pai através do Filho, pela capacitação do Espírito. Nós precisamos crer na Trindade, ainda que nós não conseguimos explicar. E eu vou dizer para você: você não vai conseguir explicar, eu tampouco consigo explicar a Trindade, mas você precisa crer, porque a Trindade ela está presente nas Escrituras. E você precisa crer que Deus Pai enviou o Filho para salvar, através do Espírito Santo que regenera os corações de todas as almas que o Pai escolheu. Amém. Se você crê em Deus, você crê em Jesus. Amém. Crendo em Jesus, você crê no Deus verdadeiro. Essas são bases, são fundamentos para a igreja do Senhor, e a igreja precisa compreender isso, ainda que tem um conteúdo um pouco mais teológico, teórico, sim, esse assunto, mas são bases para que você e eu vivamos nesse mundo com concepções corretas da Bíblia, da Trindade, da teologia. Nós sabemos em quem cremos. Quem você crê? Eu creio em Jesus, porque Ele é Deus e o Pai o enviou. Jesus já tinha dito isto antes aos seus discípulos e à sua audiência, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E alguns dos fariseus ali que criam só na divindade, só no Deus Yahvé, pegaram em pedras para atacar nele. Tem muitas pessoas hoje que pegam em pedras, quando você fala: você precisa crer em Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A pessoa fala: não, eu só creio na divindade de Deus. Aí você pode concluir no seu coração: é um incrédulo, vai para o inferno. Quem não crê no único caminho da salvação, que é Jesus, enviado de Deus, não tem a verdadeira salvação, ou na verdade não tem salvação alguma. Aqui nós devemos lembrar da unidade perfeita da Trindade. É verdade que quando Jesus relata isto, ele não menciona o Espírito Santo, mas você, conhecendo o todo das Escrituras, você pode então pensar na unidade perfeita da Trindade, que faz com que a salvação executada pela Trindade seja igualmente perfeita. Por exemplo, preste atenção: aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo são aqueles por quem Cristo morreu, escolhidos pelo Pai, e são exatamente aqueles que o Espírito Santo regenera e converte. Olha a ação perfeita, olha o arranjo da Trindade na salvação. O Pai escolhe, o Filho, por seu sacrifício, executa o pagamento da salvação daqueles que foram escolhidos pelo Pai. E como isso se efetiva na sua e na minha alma? O Espírito Santo regenera os nossos corações e nos dá vida, como o vale de ossos secos que nós lemos. Dá vida, o Espírito Santo nos regenera. A ação perfeita, esse arranjo, essa harmonia, essas mãos dadas das três pessoas da Trindade no propósito único, perfeito de salvação daqueles que a própria Trindade escolheu salvar. É por isso que nós batizamos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Porque as três pessoas da Trindade, elas agem com um propósito salvador, com um absoluto e imutável propósito redentor. Primeira verdade, então, a unidade perfeita de Jesus com o Pai. Segunda verdade, a igualdade perfeita de Jesus com o Pai, versículo 45. Jesus continua clamando: e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Aqui Jesus não está dizendo vê a forma física humana dele. Não é isso. Jesus, com essa afirmação, ele esclarece mais uma vez que ele e Deus Pai são absolutamente iguais, iguais em essência, iguais em substância, iguais em seus atributos. O Filho e o Pai compartilham a mesma divindade. Ali diante dos fariseus, diante dos discípulos, diante dos gentios, ali estava o Deus verdadeiro. E muitos recusaram isso. E muitos renegaram essa verdade. E muitos não acreditaram nisso. Jesus ali presente diante deles, aquele homem era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas do nosso Redentor. Os dois, Deus Pai e Deus Filho, são igualmente santos. Os dois são igualmente verdadeiros. Os dois são igualmente justos e cheios de graça. Os dois, Pai e Filho, ostentam tudo aquilo que é próprio da divindade. Quem vê, quem contempla Jesus, a sua vida, é isso que Jesus está dizendo. Quem vê a mim, vê as coisas que eu faço, os meus ensinos, as minhas obras, é isso que Jesus está dizendo. Quem vê tudo isso em Jesus, vê, contempla o próprio Deus agindo. Jesus é Deus. A única diferença é que o Filho, ele assumiu a humanidade. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, se esvaziou. A divindade em si se esvaziou para que o Filho, Deus, pudesse encarnar, vestir pele humana. E essa é uma humilhação para Deus. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Como que Deus, o Criador, aquele que não é retido por absolutamente nada nesse universo, assumiu a humanidade, se esvaziou de si mesmo, encarnou, se humilhou, para que através de um sacrifício humano pudesse haver salvação para seres humanos. Jesus assumiu um corpo sem pecado, o Filho Divino encarnou. Mais tarde, no capítulo 14, nós vamos aprender, se Deus permitir, no cenáculo, Filipe chega para Jesus e comenta: Senhor, o Senhor tem falado muito sobre o Pai, o Senhor tem dito, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. Como se Filipe tivesse essa concepção assim, né? Nós conhecemos o Senhor, ok, o Senhor está dizendo que o Filho, mas nós queremos ver o chefe. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse para ele e para aqueles outros: eu já disse para vocês, tanto tempo eu já tenho falado para vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo para eles assim: vocês querem ver as ações de Deus, vocês querem ouvir os ensinos de Deus, vocês querem ver o poder de Deus, relembrem e vejam o que eu faço, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, o que eu tenho realizado. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele reproduz esse ensino no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Ele diz assim: este, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, porque nós não vemos Deus visivelmente. Mas Jesus revelou por suas obras, seus ensinos, o que ele fez. Jesus revelou Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós aprendemos também em capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. O escritor de Hebreus diz assim, lá no início da carta: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser.
o Filho é exatamente como o Pai. Conhecendo o Filho, você conhece o Pai. Em outras palavras, ver Jesus é ver alguém que é perfeitamente, completamente Deus. Mas, irmão, você vai me perguntar, Pastor Rodrigo, por que nós devemos conhecer e saber isso? Por que eu preciso saber que Jesus é Deus, Jesus é como o Pai, Jesus é um com o Pai? Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos vendo que, biblicamente, crer em Jesus é fundamental e único para a salvação. Só há salvação através de Jesus, e você está conhecendo, através das Escrituras, que somente Jesus é Deus, e somente Ele pode salvar. Isso é fundamental, você está conhecendo a verdade da sua salvação, e como você também pode transmitir isso para as pessoas, a verdadeira salvação, ou o único caminho de salvação, que é Jesus, conhecendo nesta manhã, que Jesus é Deus, que Jesus foi enviado ao mundo para a salvação, que Jesus é um com o Pai, e só a salvação, crendo em Jesus, porque crendo em Jesus, você crê em Deus, você pode falar para as pessoas, creiam em Jesus, porque Ele é o único caminho para a salvação. É por isso que o nosso Senhor está ensinando essas questões fundamentais, e falou isso para aquela multidão no fim do seu ministério público. Não crer, não acreditar em Jesus como Ele de fato é não crer, é não acreditar em Deus. Quem está procurando salvação fora de Jesus, não está buscando salvação. Terceira verdade. Continuando aqui então nos versículos 46 e 47, o propósito da vinda do Filho ao mundo. Qual foi o propósito da vinda do Filho ao mundo? Versículo 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. O Senhor Jesus, Ele explica, Ele revela, mais uma vez, para que Ele veio ao mundo. E Ele fala, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu vim como luz neste mundo de trevas. Todo aquele que crê em mim não vai permanecer nas trevas. Esse foi o propósito da vinda do Filho. Se nós estamos certos de que Jesus é um com Deus, que Jesus tem a mesma essência que Deus Pai, que Jesus é Deus, então nós passamos a saber agora por que Jesus, o Filho, veio ao mundo que Ele criou. Presta atenção, em um mundo de trevas, em um mundo ignorante com relação a Deus, em um mundo encharcado pela corrupção do pecado que está perecendo, Jesus veio como luz. Jesus veio para, e luz aqui Jesus está dizendo, Jesus veio revelar Deus ao mundo. Você sabia que você só conhece Deus por quê? Porque Ele se revelou a você? Nenhum ser humano conseguiria conhecer Deus se Ele não se revelasse. Isso não é porque você teve aptidão para conhecer e saber quem é Deus. Se o Senhor não se revelasse, jamais nós conseguiríamos conhecer, saber quem é Deus. Por isso que Ele enviou o Filho ao mundo para revelar Deus, trazendo luz ao mundo perdido, o mundo de trevas, aos pecadores absolutamente alheios, absolutamente cegos, surdos, inaptos diante de Deus. Jesus veio ao mundo de trevas, revelando o Pai para salvação, a fim de que todo o que nele crê não permaneça nas trevas. Como os raios do sol que descem à terra, Jesus veio, Jesus desceu a este mundo, trazendo consigo salvação ao pecador em trevas. Houve esperança para você, não houve? Há esperança para aquela alma que você conhece que está em trevas. Há esperança para um mundo de trevas. Jesus é a luz neste mundo de trevas. O apóstolo Paulo ensina esse transporte que houve de um reino para o outro, lá em Colossenses também. Jesus veio ao mundo trazendo luz. O apóstolo Paulo diz, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
Deus fez isso através do seu Filho. Houve esse transporte. Como? O Filho vindo ao mundo, revelando luz, revelando Deus, esclarecendo as consciências, dando vida àquele que estava morto em seus delitos e pecados. O Filho veio ao mundo trazendo essa luz. Ouça então, amada igreja, a boa nova do reino de Deus. Jesus veio para salvar pecadores. Isso deve gerar gratidão em nossos corações. Porque se não fossem as misericórdias do Senhor e a graça dele nos alcançando, nós estaríamos perdidos, mortos. E Jesus veio para salvar você e a mim. Amém. O único caminho de salvação, a única maneira de salvação, o único acesso a Deus, veio até você. Não foi você que entrou no caminho de Deus, mas foi Deus que colocou você no caminho dele. E colocou você no trilho, no único trilho que leva essa locomotiva toda chamada igreja para a estação final, que é a glória, a eternidade. E você está dentro, e você foi escolhido, e você foi salvo, não porque você tem méritos, não porque você achou graça diante de Deus, porque Deus não precisa de você, muito menos de mim, mas porque por graça Ele te escolheu, por amor Ele te salvou, sem nada termos feito e dado a Ele, porque nós não conseguimos dar nada para Deus que possa pagar a nossa salvação, mas Cristo fez isso por nós, vindo ao mundo sendo luz no mundo de trevas. Todo aquele que crê nele não permanece nas trevas. Esta afirmação, olha só, todo aquele que, Jesus falando, todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Essa afirmação de Jesus, ela é carregada de poder transformador. Quando Jesus fala, todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas, é algo assim, quem crê em Jesus, desculpa a repetição, não vai permanecer nas trevas, ainda que queira. Não é assim, quando Deus salva, quando Jesus ganha, quando alguém crê em Jesus, ela vai permanecer nas trevas, e se ela quiser, ela sai das trevas. Não, não, não. Quando Jesus salva, a pessoa sai das trevas. Todo pecador que pela fé crê em Jesus não permanece nas trevas, não permanece no domínio do pecado, não permanece como súdito do reino deste mundo. Ao contrário, todo aquele que crê em Jesus é transportado para um novo reino, as suas vestes são lavadas, ele é colocado no reino dos céus, novo reino, adotado como filho, amado pelo Pai, recebido pela justificação através de Jesus. Não permanece nas trevas. E esta salvação ela é tão poderosa que o próprio Deus não permitirá que o pecador salvo mediante a fé em Jesus continue do jeito que era antes da salvação. A salvação ela acontece na sua vida, ela inicia pela regeneração e o processo continua através da santificação, e no final nós chegaremos lá perfeitos, não por nós mesmos, mas por aquele que age no seu e no meu coração, nos transformando, porque nós fomos tirados das trevas, agora nós temos luz em nossas mentes e corações, para vivermos como luz. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, Ele também fala, vós sois luz do mundo. Ele não fala, eu sou o pão da vida, vocês são o pão da vida, não, só Ele é pão da vida. Mas quando Ele fala, eu sou a luz do mundo, Ele fala para você, vós sois luz do mundo também. O que é isso? É vida de santificação, é resplandecendo luz, não é vivendo nas trevas, porque você não vive mais nas trevas, você que foi salvo, não permanece nas trevas, é luz no mundo. Meu irmão, minha irmã, você que crê em Jesus não permanece nas trevas do pecado. O poder e a realização da transformação não está naquele que crê e foi salvo, mas em Jesus e no seu Espírito que nos salvou e que faz com que andemos agora na luz da santidade. Não é porque agora você foi salvo, você tem poder em si mesmo para vencer os seus vícios e seus pecados. Não, nada é nosso, tudo é Deus. Quando você é salvo, Deus através do Espírito Santo te capacita a ser transformado. O poder está nele, não em nós.
Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O processo de santificação, sim, existe responsabilidade nossa para dizermos sim às coisas do mundo, ou sim às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Ok, você tem responsabilidade sim, mas em última instância você tem que dizer assim, quando eu acerto na santificação, não sou eu que estou acertando, é o Espírito que está agindo em mim. Não é da minha parte. Não sou eu que estou tendo prazer em orar, não sou eu que estou tendo prazer em mim mesmo em congregar, não sou eu que estou tendo disposição e iniciativa para pedir perdão, não é de mim, é o Espírito que age em mim. Em última análise, a santificação é Deus agindo na sua e na minha vida. Steve Lawson diz o seguinte: é impossível aquele que conhece a Cristo e crê em Cristo não ser transformado. É impossível. E isto é maravilhoso. E ele continua: nós não queremos nos livrar do inferno somente como um seguro contra incêndio. Nós queremos ser novas pessoas. Nós queremos uma nova vida. E isso nós só conseguiremos através de Jesus. Você não é grato a Deus pela salvação, dizendo: não, Senhor, obrigado por ter me livrado do inferno. Você é grato a Deus porque você agora tem prazer em Deus, você quer viver para Deus, você quer amar a Deus, você quer obedecer a palavra dEle. Você tem a vida eterna sim, mas você não é grato pelo que a salvação pode te dar, mas você é grato ao Deus daquilo tudo que você pode receber dEle. Você não é grato pelas bênçãos de Deus somente, mas você primeiramente deve ser grato ao Deus das bênçãos. Nesse processo de transformação. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, aqui guardar é obedecer, é viver através delas, eu não o julgo. Veja que Jesus ele apresenta aqui o primeiro propósito para o qual ele veio ao mundo. Ele não veio primeiramente, eu vou dizer primeiramente, ao mundo para julgar. Ele veio para salvar. Ele continua o 47, porque ele mesmo diz: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Até porque, quando você tem essa visão panorâmica, geral, das Escrituras, e você tendo essa visão panorâmica das Escrituras, você vai compreender o plano redentor de Deus. Você vai perceber que o mundo já está condenado e em perdição. Não há uma neutralidade na criação, nas pessoas, não há. Todos estão condenados. Através do pecado, todos perecem. O mundo está perecendo. João 3,16 diz isso. Perecendo. Todos estão caminhando nessa correnteza rumo ao inferno. Olha para a descendência de Adão, olha para a Torre de Babel, olha para a geração de Noé no dilúvio, olha para Sodoma e Gomorra, olha para o período dos juízes, olha para os reis de Israel, olha também para o momento atormentador, triste dos profetas maiores e menores, olha para o Antigo Testamento, você vai constatar que o mundo já está condenado por um Deus irado e santo, santo, santo. E Jesus veio então justamente para quê? Para resgatar pecadores desta condenação eterna. Isto para todos aqueles pecadores que o Pai escolheu antes da fundação do mundo e que pela graça, mediante a fé, foram justificados por Cristo Jesus. Jesus veio como solução para o seu problema eterno. Qual era o seu e o meu problema eterno? Viver sem Deus. Pecado, desobediência, orgulho, obstinação, tudo isso nos faz não ter Deus. E Jesus veio fazer o quê? Veio trazer Deus a você e a mim. Garantiu salvação. Eu vim ao mundo então para salvar. Ele nos transformou de injustos, de condenados, para justos, para perdoados. Você que crê em Jesus foi liberto da condenação do pecado. E agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Compreende isso?
Isso faz o nosso coração, a nossa alma satisfazer-se em Deus. Não há, Senhor, condenação mais para mim. Eu merecia a condenação. Não há, Senhor, então agora em Cristo Jesus mais condenação para mim. É isso, Senhor? E Deus responde: é isso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Você é contado entre estes que foram declarados justos e perdoados. Jesus veio ao mundo para salvar, primeiramente. Quarta verdade: há um julgamento severo para quem não crê em Jesus. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Alguém poderia pensar assim, né? Então, se Jesus veio para salvar, se não tem condenação, se não tem julgamento, se não tem punição para quem não foi salvo por Jesus, ok, eu estou bem, você está bem, está resolvido o nosso problema. Quem foi salvo, quem não foi salvo, não tem nada para acontecer, vida que segue eternamente. Mas não é isso. Jesus aqui no versículo 48, ele dissipa qualquer mal entendido com relação ao que ele disse, que eu vim para salvar. Se alguém se recusa a crer em Jesus e entregar a sua vida a Ele, haverá, sim, consequências eternas, fruto dessa rejeição. Jesus, ele apresenta aqui a junção inseparável dele e sua palavra. Olha só, quando Jesus fala: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Se você rejeita Jesus, rejeita necessariamente e obrigatoriamente a sua palavra. Se você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe necessariamente, obrigatoriamente, inseparavelmente a sua palavra, que Jesus conjuga as duas coisas, Ele e sua palavra, a palavra dele e Ele. Absolutamente ninguém pode receber Cristo como Salvador, ao mesmo tempo rejeitar as palavras dele. O que Jesus está petrificado com o que Ele diz. Logo, se você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você se compromete em viver de acordo com a palavra dele. E mais, você e eu não podemos crer em Jesus, seguir a Jesus de acordo com as nossas próprias concepções humanas, de acordo com o que você pensa, com o que eu penso. Eu creio em Jesus, mas eu penso desse jeito. Se a irmã pensa de outro jeito, ok, eu respeito o pensar dela. Não é de acordo com o que a gente conjectura. É de acordo com a palavra dele, de acordo com como Jesus diz que devemos crer nele. Ele estabelece a regra do jogo. Ele que diz, é assim, e ponto final. É através da palavra dele. O Senhor usa a sua própria palavra para julgar. Jesus, versículo 48, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus, embora tenha vindo primeiramente para salvar, um dia haverá um julgamento. E quem vai julgar? Jesus. Porque quando ele fala, a minha palavra vai julgar, ele está falando, eu vou julgar, por tudo aquilo que eu disse, por tudo aquilo que eu trouxe de luz, por tudo aquilo que eu revelei de Deus para a humanidade. Eu vou julgar, por minha palavra. A palavra e Jesus são inseparáveis. Jesus veio salvar, primeiramente, mas ele veio e ele voltará como juiz. Como juiz. E isso deve atemorizar corações de pecadores. Mas se você foi salvo, ainda que isso gere temor no seu coração, eu vou enfrentar o justo juiz, eu não tenho nada para oferecer a ele, a não ser pecados e más práticas. Mas ele vai dizer para você, eu já te perdoei. O livro há de ser aberto, as suas obras acompanham, tudo que você fez há de ser exposto diante do reto juiz. Mas o reto juiz saiu da tribuna de julgador e ele foi diante de Deus Pai e diz, Pai, eu sou advogado desse réu, aceita a minha oferta pelos pecados desse injusto.
Porque ele foi declarado justo porque creu em mim, Pai. Receba esse justo, esse miserável pecador, que agora é teu filho, porque ele creu em mim, nos meus méritos. Irmãos, todos os seres humanos que já passaram nesta vida, que estão vivos, que hão de nascer ainda, conhecerão Jesus ou como Salvador ou como juiz. Quem não tem Jesus como Salvador em vida, na morte ou naquele último dia, conhecerá Jesus como juiz. E o instrumento de julgamento é a palavra de Jesus. Lembram-se daquele episódio de Salomão, que através da espada, a palavra aqui é como espada, a espada de Salomão revelou os intentos do coração daquelas duas mulheres. Você faz essa correlação, a palavra de Jesus revela o intento do seu e do meu coração, como a espada de Salomão naquele episódio. E aqui nesse trecho, julgar, Jesus usa esse termo, julgar, esse verbo julgar, no original é separar. Haverá uma separação no último dia. Haverá uma separação no último dia do joio e do trigo. Haverá uma separação no último dia de ovelhas e bodes. Haverá uma separação no último dia de crentes e incrédulos. Hoje, há crentes e incrédulos numa mesma família. Hoje, ombro a ombro, há crentes e incrédulos na igreja. Mas haverá um dia em que uma mãe crente será separada do seu filho incrédulo. Haverá um dia em que uma mulher crente será eternamente separada do seu marido incrédulo. Haverá essa separação. No último dia haverá separação definitiva de crentes e incrédulos. E entre eles haverá um abismo intransponível. Não haverá mais chance para quem está lá vir para cá, ou para quem está aqui pular para cá. Leia, por favor, Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Lucas 16, de 19 ao 31. Jesus ele ensina essa parábola, do rico e do Lázaro. Nós vamos ler esse trecho e você vai captando, sim, de acordo, fazendo correlações com o que nós estamos aprendendo nesta manhã. Vamos ler o trecho. Lucas 16, de 19 a 31. O nosso Senhor Jesus disse assim, ele proferiu essa parábola, essa história com aplicação verdadeira. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, olha aqui a palavra clamando também, gritando, elevando a sua voz, falava: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico, Pai, eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, que eu mandes a minha casa paterna. Manda Lázaro ir lá no mundo natural, para a minha casa paterna, para os meus familiares, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a pregação da palavra, o evangelho hoje aqui no mundo natural. Eles têm o evangelho, eles têm a palavra, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem
a Moisés e aos profetas, se não ouvem a pregação do Evangelho, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Há um abismo entre crentes e incrédulos, e isso estará bem definido no último dia. Encerrando quinta e última verdade, então, Jesus anunciou perfeitamente a verdade do Evangelho recebida do Pai. Jesus anunciou perfeitamente a verdade do Evangelho recebida do Pai, versículo 49 e 50. Ele conclui: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O que Jesus está dizendo aqui, finalizando, é que tudo o que ele proferiu através de sua fala, através dos seus ensinos, por seus discursos, tudo o que ele falou tem procedência de Deus. Como que Jesus fosse um porta-voz de Deus. Ele falou da parte de Deus aos homens aqui na terra, o Filho de Deus trazendo a mensagem do que o Pai decidiu anunciar. Então Jesus, em sua absoluta obediência e humildade, ele não somente veio como sacrifício para a remissão dos pecados, mas esteve aqui na terra, Deus homem Deus, falando as próprias palavras de Deus, revelando plenamente o conselho de Deus, aquilo que o Pai confiou ao Filho para falar. O Filho não falou absolutamente nada além daquilo que o Pai mandou ele falar. A obediência perfeita de Jesus, a humildade perfeita de Jesus. E Jesus, ele não se importou com popularidade. Jesus não se importou com desagradar os seus ouvintes. Jesus, ele não distorceu ou ele não suavizou a palavra, aquilo que Deus anunciou para que ele falasse. Jesus falou a verdade. Seja em palavra de graça, de misericórdia, seja em palavra de juízo. É isso que ele encerra dizendo para aqueles que estavam ali na frente dele, e ele sabia quem eram, que estavam duvidando dele. Conclusão. Nós vamos concluir então este último discurso público de Jesus, relatado pelo apóstolo João. Vamos refletir sobre o seguinte: se Cristo é um com o Pai, e ele é igual ao Pai, e de fato ele é, e se ele veio a este mundo com um propósito bem definido pela Trindade, para que todo aquele que cresce no Filho tenha a vida eterna, e foi exatamente para isso que Jesus veio, para salvar. E se Jesus fala o que Deus Pai quer que ele fale, e o que Cristo falou é a verdade do Evangelho, logo, tendo tudo isso na sua e na minha mente, quando a verdade do Evangelho então é anunciada, nós não devemos brincar com ele, com o Evangelho. Nós não devemos brincar com a proclamação, com o anúncio do Evangelho. Quando Jesus fala: arrependam-se dos seus pecados, creiam em mim para terem a vida eterna, os ouvintes desta gloriosa, magnífica verdade não deveriam brincar, não deveriam ignorar, não deveriam fazer pouco caso disso, mas eles devem acreditar nestas palavras verdadeiras, se renderem ao Salvador Jesus. A única maneira de alguém ser salvo é através do Filho, pela fé. Você já colocou a sua confiança plena em Jesus? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Será que eu estou confiando plenamente no único Salvador, no único caminho de salvação? Eu peço por você e por mim, nós oremos a Deus nesta manhã, para que nos nossos corações nós confiemos plenamente no único caminho de salvação, que é Jesus. Amém. Para nós amarmos verdadeiramente o nosso Salvador, para nós adorarmos verdadeiramente o nosso Salvador. Como John Piper disse: a menos que Deus abra nossos corações, não ouviremos a verdade, ou perceberemos a beleza de Cristo na verdade do Evangelho. Vamos orar como igreja então nesta manhã.
Deus Pai, abra verdadeiramente os nossos corações. A luz veio ao mundo, Teu Filho veio para salvar. Nós estamos ouvindo, dia após dia, a verdade do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu peço por mim, pelos meus amados irmãos e irmãs, Senhor, nos ajude a confiar plenamente no único caminho de salvação que é Jesus. Toque nos nossos corações, para que vivamos uma vida grata por tão grande salvação que temos em Cristo, para que vivamos uma vida santa, em seriedade, Senhor, neste caminho, nesta carreira que o Senhor nos colocou para trilharmos. E por fim, Senhor, oramos, vem, Senhor Jesus, leva-nos ao paraíso eterno com o Senhor, para vivermos eternamente contigo. Não aguentamos mais esses dias, não aguentamos mais principalmente o nosso coração, o nosso estado de miséria, de pecadores, de limitação, de dor, de tristeza, ainda há choro amargo nos nossos rostos. Por isso, Senhor, como igreja, suplicamos, Maranata, vem, Senhor, e leva-nos para vivermos para sempre contigo. Enquanto cá estamos, capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Tire, Pai, dos nossos corações qualquer resquício de incredulidade. Assim oramos, no nome do nosso poderoso Senhor e Salvador, Jesus. Amém.